Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos mais uma vez com o devocional da parte de Deus e uma palavra grandiosa ao seu coração. Espero que essa palavra fale grandemente, que essa palavra chegue ao seu coração e que você possa refletir no que diz a palavra de Deus. O texto que nós iremos usar neste dia encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém. Meus queridos, eu queria falar nesse dia sobre a experiência que transforma. O texto diz que Isaías, o grande profeta Isaías, ele viveu no último ano do rei Uzias. Ele profetizou, esse acontecimento da visão de Isaías aconteceu no último ano do rei Uzias. Isso quer dizer que Isaías, ele conheceu o rei Uzias. Ele sabia do que havia feito o rei Uzias, né? Então, sabendo disso, Isaías, ele era mais um que conhecia a lei, que conhecia os homens de Deus, apesar do rei Uzias, no final da sua vida, ter feito algumas besteiras e ter ficado leproso. Mas o texto diz que ele andava em retidão diante de Deus, e mais, ele fazia o que o seu pai havia feito no passado, o rei Amazias. Então, Isaías teve grandes ensinamentos, grandes professores na sua vida. Mas o texto vai dizer, meus queridos, que quando Isaías ele tem a visão do trono de Deus, quando ele tem a visão de Deus, quando ele tem a visão da soberania de Deus, da majestade de Deus, a vida dele é transformada. Quando isso acontece com ele, a primeira coisa que ele entende é que ele é pecador. A primeira coisa que vem ao seu coração é um arrependimento profundo. Ele diz: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então Isaías, meus queridos, ele logo depois que ele tem essa visão, ele já tem o sentimento em seu coração de arrependimento. O texto diz, mais à frente, que com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, fazendo mais ou menos um resumo desse texto, Isaías tem uma experiência com Deus, reconhece o seu pecado, se arrepende e o Senhor perdoa todos os seus pecados. É exatamente isso que nós temos que perceber em nossa vida. Nós já tivemos uma experiência com Deus? Você já teve uma experiência com Deus? Você já falou para Deus que você era pecador? Você já se arrependeu do seu pecado? Porque o Senhor disse que Ele iria perdoar os seus pecados. Mas para isso tem que haver arrependimento. Esse é a história do profeta Isaías, um grande profeta conhecido na palavra de Deus. Mas ele teve que passar por isso.
Não adianta somente eu dizer que eu sou profeta, não adianta somente eu dizer que eu falo em nome de Deus. Eu tenho que ter uma experiência com o Senhor. Eu tenho que reconhecer o meu pecado. Eu tenho que me arrepender. E aí eu vou me sentir perdoado pelo Todo-Poderoso. Aí sim, eu vou poder falar como disse o profeta Isaías. Envia-me a mim, Senhor. Que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Que essa palavra possa penetrar grandemente e fazer morada. Não ficar somente na sua mente, mas descer para o seu coração. E que você possa refletir. Se você já se arrependeu, se você já teve uma experiência com Deus e se você é do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma oração com você e por você. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Deus, por todos que nos assistem nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia, Deus. Que o Senhor possa, Deus eterno, mudar a disposição do seu coração. Que todos, Senhor Deus, que nos assistem possam já ter tido, Senhor Deus, uma experiência com o Senhor. Possa ter tido a visão do Senhor. E aqueles, Senhor Deus, que ainda não tiveram, Senhor Deus, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor Deus. Ter misericórdia da sua vida, Senhor amado. Derramar graça sobre eles, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus eterno, que haja arrependimento, que haja perdão de pecado, Senhor Deus. Mas, sobretudo, Deus eterno, que eles possam, Senhor Deus, ter uma experiência grandemente com o Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, Deus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Se você gostou e foi abençoado por essa palavra, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber todas as notificações do nosso canal. Se inscreve no Facebook, no Instagram, para receber todas as novidades da nossa igreja. E esteja sempre aqui conosco nos nossos devocionais.